de um assunto assim que às vezes a gente não para pensar muito, né? E é um assunto assim que, né, eu até agradeço a Érica, né, a Érica que mandou essa pesquisa, né, essa reportagem assim, que foi muito boa, assim, né? Eu li e uma coisa que é muito importante da gente trazer aqui para vocês, né? Às vezes a gente dá muita atenção para uma certa área de cuidado com a nossa saúde, sendo que tem outros aspectos que a gente também poderia observar, né, e poderia fazer alguma coisa para evitar aquela doença no futuro, e a gente muitas vezes não sabe, por isso que não faz, né? Então hoje nosso tema são as diferenças entre o cérebro do homem e da mulher, né? Essa roda de conversa, né? Como eu disse, ela parte, né, principalmente dessa pesquisa, né, da neurocientista Lisa Moscone, né, que é uma educadora lá dos Estados Unidos, de Nova York, e ela fez a pesquisa de como funciona o cérebro da mulher e do homem, né? Ela foi vendo os aspectos, assim, ela estudou mais a mulher, mas ela foi vendo os aspectos do homem também, né? E ela estuda mais os aspectos ali de prevenção, né? Ela faz parte, né, do programa de prevenção à doença de Alzheimer no Centro Médico, né, da Universidade de Cornell, em Nova York. E aí ela foi vendo algumas coisas, né, que a gente vai trazer aqui, que até nós mesmos, assim, né, no dia a dia, né, eu enquanto profissional de saúde, a gente não para pensar, olha, isso é verdade. E a gente vai parar para pensar as pessoas que a gente atende e realmente, assim, tudo vai batendo com a pesquisa, né? E é muito importante, assim, né? Então, a pergunta inicial, né? Será que existe mesmo diferença entre o cérebro do homem e o cérebro da mulher? Né? Vocês acham que existe? Se é muito grande a diferença ou é coisa pouca? Né? O que vocês acham? Tá aí no chat. Eu não estou conseguindo ver. Pode falar, Esmeralda. Esmeralda levantou a mão. Mônica, e eu acredito que tem uma diferença enorme entre homem e mulher. Só para vocês terem uma noção, eu tive 5 filhos homens. Oh, meu Deus! Cada um tem uma conduta. Então, que tem um que o que eu quebro cabeça com ele? Planejamento. Aí, então, mas acredito eu também que os neurônios, o homem, por um exemplo, é a testosterona, não é isso? E, Dona, isso mesmo. pois é, então eu acredito que a parte da diferença já parte por aí, não é isso? Exatamente, viu, dona Esmeralda? Exatamente. A dona Esmeralda falou uma coisa muito importante, gente, né? O homem, ele tem o quê? A testosterona. E a Tó. mulher, dona Esmeralda, tem o estrogênio, né? O Ah, estrógeno. E é tentei lembrar a palavra, mas não consegui. Ainda Mas bem que você. valeu, viu? Valeu, dona Esmeralda. E é justamente, gente, essa diferença, né? Essa diferença que os estudiosos mais ligam o aparecimento de doenças na mulher, né? Então, por exemplo, o homem não tem o estrogênio, né? E o homem, ele funciona de outra, o cérebro ele funciona de outra forma. E existe sim a diferença entre os dois, né? O cérebro do homem é começar, né? A gente falando de peso, o cérebro do homem ele é mais pesado que o da mulher, mas se a gente for parar para pensar, geralmente os homens são mais pesados que as mulheres mesmo. Então, imagina, o homem, o corpo todo vai ser mais pesado e o cérebro dele vai ser menos. Não, então, esse peso do cérebro do homem, ele acompanha o peso corporal dele, é maior que o da mulher, né? Mas aí a gente para pensar nas conexões dos neurônios que o homem e a mulher têm. O homem, ele tem menos conexões entre os dois lados do cérebro.
a mulher, ela tem o quê? Mais conexões, né? Então, o que significa isso, né? A conexão entre os dois lados do cerebelo, né? Que é uma parte do cérebro. Significa em relação à coordenação motora, né? Então, por exemplo, em relação à coordenação fina, a mulher ela tem um pouquinho mais avançado que o homem. Que é coordenação fina, Aline? De fazer o quê? Artesanato, pegar uma agulha, passar dentro da linha. Isso é um pouco mais afiado, aguçado na mulher. Né? O homem, ele já tem o quê? Pelo fato de ter menos conexões entre os lados do cérebro, ele já tem o quê? Ele já tem... Agora que entrou. Deixa eu ver se tá dando para ouvir, gente. Tá. Parece que tem muito microfone ligado. Pronto, são novas pessoas que entraram. Pode Isso. seguir. E aí, gente, quando, por exemplo, essas conexões, né, elas são mais aguçadas, né, da instrução ali, da coordenação fina na mulher, e do homem diz mais ali a coordenação mais grossa, né, o que a gente fala de instrução mais grossa. O que seria isso, né? Às vezes carregar um saco de cimento, a mulher ela não tem tanta aquela habilidade ali, mas o homem ele é mais aguçado, né, na coordenação motora grossa. A mulher é mais aguçada na coordenação motora fina, né? Aquele, né, detalhe ali de lavar, a mulher às vezes de lavar a alça do caneco que sujou. O homem ele é mais prático, ele lava o caneco. Né? E isso assim não é porque ele é porco, não, isso é porque a instrução, o que ele tem ali de conexões no cerebelo, né? Ele e a mulher é diferente. Agora a mulher, ela o quê? É 2 vezes mais propensa a contrair o quê? A ser diagnosticada com transtorno de ansiedade ou depressão do que os homens. Por que as mulheres, né? Elas são muitas vezes, né? 2 vezes mais, né, propensas a ter depressão e ansiedade. A mulher, olha o que a Dona Esmeralda acabou de comentar com a gente, né? Eu quebro a cabeça com meu filho. Muitas vezes um homem, ele não fica quebrando a cabeça com ninguém não, gente. Né? Então, assim, o homem, ele é mais prático, né? Funciona, não funciona, ele é mais prático. Agora a mulher não. Ela assume muitas funções, né? Muitas vezes dentro do lar, ela trabalha, ela cuida da casa, ela cuida da criança, ela cuida do marido, ela cuida de vários aspectos que, querendo ou não, vão sobrecarregar o seu cérebro e vão fazer com que ela fique mais propensa a desenvolver o quê? Ansiedade, depressão, né? Por causa dessa coordenação mais aguçada, mais fina que ela tem, essa preocupação ali mais, né, mais emocional mesmo que ela tem. Né? E outra coisa, as mulheres, elas são o quê? 3 vezes mais propensas a desenvolver o quê? Doença autoimune, que afeta o cérebro, como, né, como por exemplo, a esclerose múltipla. Né? Então, as doenças autoimunes, se você for parar para pensar, né, nas doenças autoimunes, assim, tem várias doenças autoimunes, né? A esclerose múltipla é um dos exemplos das doenças autoimunes, né? Mas tem, por exemplo, o diabetes, né, que alguns casos são autoimune, doenças reumáticas, elas, em muitos casos, são autoimune, né? E quem tem maior probabilidade de desenvolver isso é a mulher. Né? O homem, as conexões do cérebro, elas não vão guiar para o desenvolvimento né, desse tipo de alteração. Ansiedade, depressão, não. Né? Por outro lado, o homem ele já tem ali um limiar de dor menor que o da mulher. Né? Então, às vezes uma dor que às vezes a mulher suportaria mais, o homem ele precisa, às vezes, de um medicamento até mais forte para aquela dor. Né? Por quê? Porque ele tem o quê? As conexões cerebrais são de coordenação motora mais grossa, né? mais grossa, e da mulher um pouco mais fina. Né? Então, assim, isso são algumas das, né? Os homens, o que eles fazem? Eles se sobressaem em atividades mecânicas, atividades de lógica,
localização espacial, matemática e motricidade robusta. O que seria isso, né, gente? Motricidade robusta. É justamente isso. Dirigir um caminhão, né? Isso é uma conexão cerebral que fala de uma motricidade o quê? Robusta. Algo mais, né? Algo maior, algo mais robusto, né? Eu comentei do saco de cimento, algo mais robusto, né? Se a gente for parar para observar em obras, né, não é preconceito que as mulheres não estão trabalhando, em sua maioria, em obras, não. Por quê? Porque aquele tipo de atividade mais pesado, ali, mais robusta, ali o homem ele tem a maior probabilidade de quê? De dar certo naquele tipo de atividade. Agora coloca o homem para fazer um artesanato, construir um tapete de artesanato para vender na feira hippie, né? Então isso assim, muito provavelmente ele vai ter dificuldade para construir, né? E a mulher ela já tem né, essa coordenação mais fina, melhor para esse tipo de coisa. E o homem não, o homem, por exemplo, em questões de lógica, né, resolver problemas de matemática ali, o homem ele tem às vezes a conexão mais rápida do que a mulher, né? Muitas vezes eu tô duvidando disso, né? Ele não tem muitas vezes mais rápida não, mas às vezes ele tem o quê? Às vezes ele não quer se esforçar para aquilo, ou às vezes ele tem limitação e ele não consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo, ele não consegue. Mas ele tem essa motricidade ali, essa localização matemática um pouco mais aguçada que a mulher, né? A amígdala, né? A amígdala né, que é responsável ali, né? Ela faz parte do sistema linfático, né? Que nós temos, ele é uma parte do nosso corpo de defesa. A amígdala, ela se relaciona com as emoções e a agressividade. E aí, quando você para analisar, o homem foi no médico otorrinolaringologista. Ele olha a amígdala do homem e olha a amígdala da mulher. O do homem, ele é o quê? Ela é um pouco maior, né? Então, por que ela é maior? Às vezes, assim, né? Agressividade, assim, da emoção, é o que eu falei de dor mesmo, né? O limiar de dor, por exemplo. O limiar de dor, ele vai mexer com as emoções do homem. Ele faz isso muito mais rápido com o homem do que com a mulher. Às vezes a mesma dor que está no homem, a mulher ela já está suportando, e assim, quando ela não suporta mais, que ela se medica, né? Alguém queria falar, gente? A dona Árida está com a mão levantada. Queria falar, dona Árida? A Zélia também, depois. Vocês querem falar, dona Árida, Zélia? Querem falar? Deixa eu tirar. É a Aline? Isso, dona Zélia. É Árida. Oi, Árida. Aline, eu gostaria que você explicasse um pouquinho porque algumas mulheres, elas também praticam essa parte desse serviço aí de dirigir caminhões, de trabalhar em construções, fazer esse tipo de serviço aí mais pesado. E porque a mulher também ela tem a maior facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e o homem parece que não tem essa facilidade de fazer, por exemplo, 5 coisas, mais de várias coisas ao mesmo tempo. Obrigada. Nada, dona Ada, muito boa pergunta, né? Então, dona Ada, é justamente isso, né? As conexões do cérebro que a mulher faz, elas são diferentes das conexões do cérebro que o homem faz. Aí, por exemplo, por que uma mulher ela consegue, às vezes, trabalhar na obra, dirigir caminhão? Significa, dona Ada, que por ter conexões cerebrais diferentes, a mulher não vai conseguir isso? Não. Mas é porque ela raramente ela se aventura a desenvolver atividades de motricidade robusta, né? Então, por exemplo, a maioria daqui das mulheres que estão aqui, se a gente pensar, olha, vamos ali trabalhar numa obra,
ou vamos trabalhar num artesanato, fazer alguma coisa desse tipo. Muito provavelmente a mulher ela vai se destinar a fazer alguma coisa mais leve, né? Mas se a gente quiser, por exemplo, ir trabalhar numa obra, a gente vai trabalhar e vai conseguir muitas vezes realizar a obra. Mas se for pensar em alguns detalhes, por exemplo, a força física da mulher ela é menor que a do homem, né? Então a gente automaticamente a gente vai se deparando com esse tipo de diferenças entre homem e a mulher vai se afastando desse tipo de serviço. A gente vê direto, né, reportagens, essa mulher... Ei, Aline, bom dia para vocês aí, viu? Bom dia, eu cheguei atrasada, mas eu esqueci, agora que eu lembrei. Bom dia, viu? Bom dia, dona Eliane. A todos vocês, um abraço. Estou aqui escutando. Beleza. E aí a mulher muitas vezes, ela vai se desvincular dessa atividade robusta rápido, porque ela vai ver limitações, dona Ada, que vão direto de encontro com ela mesma, limitação, por exemplo, de força física, né? Hoje, por exemplo, por que a Lei Maria da Penha, assim, ela é tão rígida com as mulheres, assim, né? Para o homem que agride uma mulher. Por quê? Porque o homem ele tem uma força física maior que a mulher. Então, por exemplo, se a mulher agredir o homem é errado também. Mas a força física da mulher ela é diferente da força física do homem, por causa de conexões diferentes, né? Que os dois têm no cérebro, né? E a outra pergunta da senhora foi por que a gente consegue se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo, né? Por esse número mesmo de conexões cerebrais que a gente tem. O que eu falei, a mulher ela tem essa coordenação fina, mais aguçada. O homem tem a coordenação grossa, mais aguçada. Então, por exemplo, a mesma habilidade de fazer um artesanato é a minha habilidade que às vezes me permite de concentrar em várias coisas pequenas ao mesmo tempo, ou até coisas grandes ao mesmo tempo. O homem já não tem o tanto... É claro que ele tem conexões finas, também tem, mas as das mulheres são mais aguçadas. Entendeu? Temos várias mãozinhas levantadas aqui, Aline. Agora é a dona Zélia Ribeiro. Aqui, Aline, se você falou das amígdalas, né? As amígdalas da mulher e sobre as amígdalas do homem. Eu queria saber o seguinte, e quando você não tem mais as amígdalas? Então, porque se ela é responsável por muito, você falou que na mulher ela tem mais ansiedade, né? Não é isso? Você falou alguma coisa da amígdala da mulher aí. Isso. O que acontece, dona Zélia? Assim, as amígdalas, elas são ali pequenos, né, órgãos que a gente tem que muito comumente são retirados, né? Principalmente quando as pessoas, né, não mulheres, homens, mulheres, têm infecções, né, respiratórias ali do trato respiratório frequentes, elas são retiradas. Só que elas têm um papel ali no sistema imunológico da gente. Ela também vai ter um papel nas emoções e na agressividade. Então, pode ser que influencie, sim, mas ela é muito parecida, eu não sei se a senhora já ouviu falar, por exemplo, com o timo. O timo, em uma criança, o timo é um órgão de defesa muito grande, mas quando a criança vai crescendo, o timo vai continuar a ser um órgão de defesa? Vai, mas ele vai ter uma responsabilidade na defesa do corpo menor. As amígdalas são as mesmas coisas. Então, por isso que, por exemplo, se retirar a amígdala, não vai impactar tanto na vida, né? Nos afazeres, não vai impactar. Mas ela continua sendo ali um órgão que vai contribuir para as defesas do corpo humano. Entendi. E pode ser que influencie também. E no cérebro também elas vão influenciar. Pois é, porque quando eu tinha 19 anos, eu tive que tirar as amígdalas, que elas são tipo a moelinha de frango, né? Dá aqueles 4 pedaços. Só tinha um que aproveitava, mas o médico tirou tudo. E aí ele falou comigo assim, Zélia, você tem que tomar cuidado, você vai ficar propensa a ter mais gripe, a resfriar mais, porque você fica mais desprotegida. E foi o contrário para mim. Porque quando eu estava com as amígdalas, às vezes assim, eu estava bem, eu entrava num ar-condicionado assim, eu já tinha febre de 40 graus. E depois que tirou,
eu tive saúde depois disso, entendeu? Então, Entendi. aí só que eu sou uma pessoa muito ansiosa, as emoções na flor da pele, você tá entendendo? E sou muito emotiva, e isso me prejudicou muito a minha vida toda, sabe? Em questão de trabalho, em questão de relacionamento em casa, porque de repente, não é que eu tenho aquele negócio bipolar, não é isso não, é da emoção mesmo, sabe? Então, aí, quando você falou, eu fiquei pensando, será que seria por falta das amígdalas que eu tirei? Hoje as falam que é adolescente, né? Mas na minha época não era adolescente, mais de 19 anos, não. É, A- a- pode ser Aí, sim, também. aí eu fiquei pensando nisso, por isso que eu fiz a pergunta. Também, dona Zélia, mas assim, hoje, né, o que, né, os profissionais de saúde, principalmente os, né, otorrinolaringologistas, eles relacionam muito a infecção. Ah, minha vida melhorou depois que eu tirei as amígdalas. Talvez Pois você é, tinha uma situação tão ruim que você não percebeu, que assim, raramente ainda tem, mas ela é um órgão de defesa do corpo, né? Não é diferente. Né? E agora os estudos estão mostrando a relação que ela tem com o quê? Com as conexões cerebrais também, né? A Maria, gente, eu acho plausível isso que a Maria falou aqui no chat, a gente deixar, se vocês não se importarem, as perguntas para o final. Pode ser? E a gente, no final, a gente discute. Tem algum problema? Isso, com as emoções, João. Aí eu vou continuando aqui, né? Guardem que aí no final a gente faz essa rodada de perguntas. E aí as mulheres, gente, elas, né, é o que eu acabei de falar, né? Elas se destacam onde? Né? Na coordenação motora fina, né? Na linguagem, na encenação, na realização de tarefas simultâneas, né? E na sensibilidade para perceber sentimentos e intenções, né? Então, às vezes, você, né, vai na casa de alguém, essa pessoa tá doida para descansar, né? E tá lá o casal, o marido e a mulher, e o marido tá curtindo, tá tranquilo, e a mulher, ela tem a sensibilidade, amor, vamos embora, porque eles precisam descansar. Eles falaram que precisam descansar? Não, mas ela tem essa sensibilidade para perceber sentimentos e intenções melhor que o homem. Estava a senhora Eliane Henriques, a senhora Maria de Fátima Assis Teixeira do Amaral, o senhor Adílio Gonçalves de Oliveira, o senhor Marconi Luiz Parreira. Vocês podem só... Aí, obrigada, gente. E aí, as mulheres, né, a linguagem também, né, a encenação, a linguagem, né, das mulheres, ela é um pouquinho mais Logo aguçada, depois, né? Ela se destaca nesse sentido, por causa da conexão motora fina, que é aguçada na mulher, né? E não é tão aguçada no homem. O homem tem também, mas ela é mais aguçada na mulher, né? As mulheres, né? Isso aqui é muito importante, né? Elas têm 4 vezes mais chances de sentir dores de cabeça e enxaqueca que os homens, né? Elas são mais propensas a desenvolver, gente, meningiomas, né, que é o tipo mais comum de tumor cerebral, né, e são mais propensas ao acidente vascular cerebral fatal, né? Então, por exemplo, os homens, né, os dois têm ali o que a gente chama de AVC, né, o que é a nomenclatura usada hoje é o AVE, né, o acidente vascular encefálico. As mulheres têm AVC e elas têm a quantidade de AVC hemorrágico, elas são mais propensas a ter o AVC hemorrágico, que ele gera mais óbitos, do que os homens. Os homens têm mais chance de ter o AVC isquêmico, muitas vezes por causa dos hábitos de vida mesmo, né? Ali da gordura consumida ao longo da vida. As mulheres não, as mulheres muitas vezes têm, né, o acidente vascular cerebral, e muitas vezes ele é fatal, né? Então, se vocês pararem para pensar, se conhece alguém que morreu aos 39, 40, 42 anos por causa de um AVC, deu um derrame,
as mulheres são mais frequentes, né, do que os homens, né? Por causa dessa conexão ali que ela tem no cérebro também. As mulheres desenvolvem mais o tumor cerebral, né, os meningiomas. Os homens não também desenvolvem, mas as mulheres elas são mais propensas a desenvolver os meningiomas, né, por causa dessas conexões finas que a mulher tem no cérebro, que são mais aguçadas que as conexões dos homens, né? E aí, atualmente, quando a gente para pensar, a saúde da mulher, ela está se concentrando predominantemente na saúde sexual e reprodutiva, né? Até a própria sociedade, ela olha a mulher, essa mulher, ela casou, ela tem filho, ela tem isso, ela menstrua, não menstrua, ela tem... Mas a mulher, gente, ela é muito além, né, da saúde sexual e reprodutiva, né? A mulher ela tem alguns indicativos assim de adoecimento, principalmente ali da doença do Alzheimer, que é muito mais frequente que nos homens, e muitos locais, né, que fazem os atendimentos às mulheres, os institutos ali de atendimento mesmo ao idoso, eles não se preocupam tanto, né, com as doenças que a mulher tem ali secundárias a essa diferença do cérebro, né, que ela tem com o homem, né? Então, enquanto o câncer de mama ele é reconhecido como um problema de saúde da mulher, o Alzheimer não é. O Alzheimer ele é reconhecido como uma doença do idoso. Só que se você pegar para, né, analisar quantas pessoas têm Alzheimer, idoso é homem, mulher do mesmo jeito. Quantas pessoas têm Alzheimer, você pega 3 pessoas, 2 são mulheres e 1 é um homem, né? Então, isso é um grande problema de saúde pública, sim, só que os estudos eles não estão voltados para isso, né? Eles estão voltados para a mulher, né, que tem câncer de colo do útero, que tem câncer de mama, mas o câncer, né, muitas vezes assim, ele é um problema que, se comparado ao Alzheimer, ele tem ali uma resolutividade diferente. E muitas vezes assim, o câncer ele cura, o Alzheimer não. Ele vai gerar outros problemas ali, outros problemas secundários ali a pessoa que tem o Alzheimer, né? E aí as mulheres, elas são mais suscetíveis a ter a doença de Alzheimer, né? O Alzheimer é a principal demência, né, que afeta mais de 35 milhões de pessoas, né, no mundo. E aí quase 2, né, em cada 3 pacientes, é o que eu já falei, que tem Alzheimer, 2 são mulheres e 1 é homem. Então, significa que para cada um homem com Alzheimer, existem 2 mulheres com Alzheimer, né? Então, isso gente, isso é um grande problema de saúde pública, que ele é subestimado, né? Então, assim, hoje você não vê, vamos tratar da saúde da mulher, vamos falar sobre o Alzheimer relacionado à saúde da mulher. Não, né? Então, assim, hoje a gente vê as ações de saúde da mulher, vamos fazer exame, né, das mamas, a mamografia, multirão de mamografia, porque você tem mamas, né? Você pode ter câncer de mama, né? Pode ter câncer de colo do útero, né? Mas não se preocupa que você também pode ter Alzheimer, né? E aí muitas vezes isso é subestimado entre as mulheres, né? E entre os cientistas também, né? Entre os médicos, né? Entre os profissionais de saúde. E aí a dona Esmeralda, né, sabiamente falou da testosterona, e aí a gente fala do estrogênio, né? Então, para alguns pesquisadores, as mulheres, né, de meia idade, elas têm mais risco de desenvolver o Alzheimer, talvez por causa dos níveis mais baixos do estrogênio durante e após a menopausa. Então, a mulher, ela tem um hormônio, né, o estrogênio, e ela tem esse hormônio, assim, né, a flor da pele ali, quando ela entra na puberdade dela, que ela tem a primeira menstruação. Esse hormônio está bem ali, né, bem alta.
Só que aí vão passando os anos, a mulher de 30, né, a 49 anos já tem um nível menor de estrogênio, a partir dos 48 anos de idade ela já diminui ainda mais, e aí é esperado, né, não acontece com todas as mulheres, mas é esperado que ela entre na menopausa dos 48 aos 52 anos de idade, né? Ah, Aline, eu entrei com 56. Ah, Aline, eu entrei com 42. Né? Cada pessoa entra numa idade, mas o que é esperado, a média da população de mulheres, né, no Brasil é de 48 a 52 anos de idade, que é quando o estrogênio ele abaixa tanto que ele já não consegue estimular o ovário para liberar um óvulo para a mulher menstruar, né? E aí, quando você tem essa baixa de estrogênio, essa baixa, ela não está relacionada somente com o útero, com o ovário, com as trompas da mulher, não. Ela está relacionada também com os estímulos cerebrais que ela vai ter, né? Quem libera o estrogênio no corpo da mulher é a hipófise. Então, a hipófise, né, pensando que a mulher ela já tem ali a diminuição do estrogênio no corpo, ela vai o quê? Diminuindo a liberação, diminuindo a liberação, diminuindo a liberação. E pode ser que essa diminuição, né, do estrogênio no corpo, ele se relacione ao surgimento do Alzheimer, né, ali no futuro. Né? Uma mulher, então, na faixa dos 60 anos de idade, ela tem, né, quase 2 vezes mais chance de desenvolver do que ela tem chance de desenvolver o câncer de mama. O câncer de mama, hoje a gente sabe, né, que o câncer de mama está muito relacionado aos hábitos de vida da mulher, né, os hábitos ali sexuais da mulher, né, de vida, o uso de anticoncepcional ao longo da vida, com estrogênio, não ter filhos, não ter amamentado, ter filhos depois de 30 anos de idade, todos são o quê? Fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Aline, todos nós temos fatores de risco, então se for parar para pensar, sim, a maioria das mulheres tem fatores de risco. Só que todos esses fatores de risco, eles ainda, se comparados ao Alzheimer, eles ainda são menores, né, para fazer com que a mulher desenvolva o câncer de mama do que ela desenvolveu o Alzheimer. Né? Automaticamente o estrogênio ele vai diminuir ali no cérebro, no corpo da mulher, né? E o câncer de mama depende muito, sim, de algumas coisas que ela fizer. E às vezes a mulher tem todos os fatores de risco para ter câncer de mama, todos, mas ela não tem, né? Por quê? Porque isso depende muito, né, dali dos hábitos de vida dela, né? Como ela vive, como ela se protege. E o Alzheimer não. O Alzheimer, gente, o estrogênio, isso é intrínseco, está dentro da gente, querendo ou não, fazendo ou não as coisas, atividade física, ele vai diminuir ao longo dos anos, não tem jeito, né? Então, toda mulher, né, ela vai entrar na menopausa. E aí o cérebro, ele funciona, né, com estrogênio, né? Então, dia após dia, as moléculas de estrogênio, o que elas fazem? Elas vão deslizando ali no cérebro, procurando os receptores, né, que vão formar o quê? Né, a forma certa ali do hormônio. Né? Então, aí quando o estrogênio ele encontra o receptor, ele agrega ali esse receptor, e aí ele vai liberar o estrogênio para o corpo. Só que, ao passar dos anos, quando a mulher já vai entrando ali no climatério, que são sintomas ali de calor, né, os sintomas da menopausa, né, isso é chamado climatério, que a menstruação dela já não vai sendo regular mais, a hipófise ela vai deixando de trabalhar e liberar o quê? Essa recepção, né, os receptores ali para o estrogênio. Então, automaticamente, né, essa parada, né, que o cérebro dá ali de procurar receptores para os estrogênios que estão lá embaixo, né, no sistema reprodutivo da mulher, elas vão fazer com que a mulher ela tenha o quê? A diminuição ali das conexões. Então, o que alguns estudiosos falam? Que a menopausa ela pode desencadear uma cascata extrema de efeitos cerebrais, né? Então, hoje, por exemplo, tem mulher que tem menopausa e não sente nada, né? E tem mulher que tem a menopausa e que morre de calor,
fica extremamente agressiva, né? Ela fica inquieta, né? É muito difícil, às vezes, fazer algumas atividades, né? Por causa da menopausa, né? Mas aí a menopausa, os sintomas, eles são desafiadores, né? De um cérebro que estava cheio de receptor e que não está recebendo mais o combustível que ele necessita para ele funcionar, que é o estrogênio, né? Então, o cérebro ele continua ali cheio de receptor, mas não tem ligação mais. Por quê? Porque o estrogênio ele vai diminuindo, né? Ele vai diminuindo ali. A hipófise já não está liberando mais estrogênio ao longo da idade. E isso, assim, eu vou fazer a terapia de reposição hormonal. Isso é importante, assim, muitas mulheres fazem? Sim, muitas mulheres fazem, só que a terapia de reposição hormonal, né, muitas mulheres fazendo, porque de fato a menopausa ela ia gerando muitos efeitos no cérebro e outros efeitos também na vida da mulher. As mulheres estavam fazendo tanta a terapia de reposição hormonal que outros estudos foram desenvolvidos. E um estudo que foi desenvolvido a respeito da terapia de reposição hormonal, que ela pode ser um predispositor para câncer de mama também. Por quê? Porque quando você faz a terapia de reposição hormonal, você faz com estrógeno, que é o que você precisa para o quê? Para, né, potencializar ali as conexões cerebrais. Só que estrógeno demais no corpo da mulher, ele vai alterar o gene da mama e ele vai causar o câncer de mama. Né? Então, a terapia de reposição hormonal, assim, alguns médicos, né, eles são contra a terapia de reposição hormonal, para não potencializar o risco dessa mulher ter câncer de mama. Né? Então, ela ajuda, de um lado, a reposição de estrógeno, né, para ela, né, ter ali a conexão cerebral, mas, por outro lado, ela vai ampliar a possibilidade dela ter o câncer de mama. Né? E principalmente, gente, quem já tem o fator de risco da hereditariedade, né, que mãe e irmã com câncer de mama, isso é um fator de risco para câncer de mama também. Isso é um fator de risco que representa 10%, né, de câncer. Se você já tem um desses dois fatores de risco e outros, né, que somou ao longo da vida, a terapia de reposição hormonal com estrógeno, ela muitas vezes ela não é aconselhável, né? Se você for parar para pensar de riscos e benefícios, né? Ela não é aconselhada, né? Mas ainda assim algumas mulheres fazem. A Aline não faz na terapia de reposição hormonal, não tem estrogênio no corpo, e aí ela pode aumentar a chance de desenvolver o Alzheimer. Sim, isso é o que acontece, né? Ela pode aumentar a chance de desenvolver o Alzheimer. Só que aí tem outras coisas que a gente pode fazer também para o quê? Para diminuir a chance do desenvolvimento do Alzheimer, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas aí, falando disso, a menopausa, né? Muitas vezes a menopausa, ela é a consequência, né, que vai ali desafiar mesmo os estudos, né, das conexões ali, que não vai ter mais o estrogênio para fazer as conexões cerebrais. Por isso que muitas vezes as mulheres adoecem mais, né, o cérebro das mulheres adoecem mais que dos homens. Aline, e os homens? Os homens, gente, eles têm testosterona até lá para longe da vida. Um homem de 90 anos, é claro que ele vai ter assim, a probabilidade menor, né, de ter uma ejaculação com um número grande de espermatozoides para gerar um filho, mas ele tem. Agora, pega uma mulher de 90 anos, ela não tem essa capacidade mais. Por quê? Porque o estrogênio do corpo dela já não está presente mais. Né? Então, o do homem é diferente. A mulher é como se nós, mulheres, fôssemos o nosso sistema reprodutor, ele fosse uma casinha cheia de moléculas de estrogênio, né? Uma casinha. E aí, ao longo dos anos, esse estrogênio ele é liberado, a gente menstrua, ele é liberado, a gente menstrua. Aí, quando passar os anos, essa casinha, lá por volta dos 48, 50 anos de idade, essa casinha está vazia, não tem mais estrogênio. Agora, do homem, não. O homem, ele produz espermatozoide até quando ele estiver vivo.
ele está produzindo espermatozoide, produzindo. É claro que na mesma proporção de quando ele produzia, que ele tinha 20 anos, não, mas ele ainda produz, né? E ele ainda ali, ele tem a saúde sexual e reprodutiva ainda ativa, a mulher não, né? E aí, gente, a noção, né, de saúde da mulher, ela é problemática. Por quê? Porque o cuidado, ele se vincula muito aos órgãos reprodutivos dela, né? Então, é uma consequência da compreensão reducionista do que é ser mulher. Então, a mulher, gente, né, essa imagem, assim, ela é muito interessante porque ela marca, assim, a mulher, ela é um amplo espaço ali de conexões, um amplo espaço de emoções, né? E muitas vezes o relógio biológico da mulher, quando você fala o relógio biológico da mulher, está o quê? Está passando. Você está pensando o quê? Ela ter filho, às vezes, né? As pessoas, a mulher tem 39 anos, ela não tem filho. Nossa, ela não tem filho com 39, ela não vai poder ter mais, porque já não vai ter mais hormônio, já não vai poder. Não, mas aí as pessoas não olham para outros aspectos da mulher, né? E a mulher, por exemplo, ela muitas vezes, né? Existem algumas mulheres que entram em menopausa aos 38 anos de idade, aos 36, até menos, né? Isso é um agravante, por quê? Porque o estrogênio ele está diminuindo no corpo dessa mulher, né? E o problema de entrar na menopausa muito antes não é muitas vezes o problema da saúde sexual e reprodutiva, não. Mas é o impacto que vai ter na sua saúde cerebral no futuro, né? Então, isso que a gente tem que estar atentos, né? E conhecer também. À medida que a gente conhece, a gente consegue fazer, né? Ali tomar atitudes que vão prevenir, né? O adoecimento neurológico dessa mulher, né? Cerebral e neurológico dessa mulher no futuro. E aí, geralmente, o cérebro masculino, ele produz mais o quê? Serotonina, né? O neurotransmissor que faz o quê? Sentir-se bem, né? E ele está envolvido também, a serotonina está envolvida com humor, com sono e até no apetite, né? Então, o homem, muitas vezes, ele come mais do que a mulher, né? O apetite dele é um pouco maior do que a mulher. Isso por quê? Porque ele tem mais serotonina no cérebro, né? A mulher, ela produz mais o quê? Mais dopamina, que é o quê? A substância presente ali no cérebro para regular a determinação e a motivação para fazer coisas e obter recompensas. Então, às vezes, a mulher, ela quer desenvolver uma atividade, vamos fazer uma atividade, e o homem não, ele tem mais serotonina, né? Ele tá ali, não, eu quero ficar tranquilo, né? O sono também, né? Às vezes ele é um pouco, né, mais aguçado ali da mulher. Ah, Aline, mas eu durmo muito mais do que meu marido, eu durmo muito mais do que né, meu pai dormir e tudo. Se você for parar para pensar né, no dia a dia, no que a gente fala no dia a dia, as mulheres, né, e os homens, as atividades, tudo isso, eles cansam, né? As atividades durante o dia, elas cansam. Então, depende muito do que o contexto no qual você vive também. Vai fazer você dormir mais. Mas se você pegar o mesmo estilo de vida, né, para o homem e para a mulher, igualzinho durante o dia, né, o homem, geralmente, ele tem um sono maior por causa da produção de serotonina do que a mulher, né? E a mulher não, né? Ela tem a dopamina ali um pouco maior, né? Que é a motivação, a determinação para fazer as coisas, né? É diferente do homem. O cérebro, né, das mulheres, eles parecem ser uma reserva cerebral, né? Maior do que o cérebro dos homens. Essa reserva cerebral, ela tem ali algumas, né, capacidades, por exemplo, a capacidade de resistir a doenças, né, danos ou até mesmo ao envelhecimento. Então, quando a gente pega o cérebro da mulher, a gente pega o cérebro da mulher, né, isso que eu já comentei, de resistir à doença,
ela é muito, o cérebro dela, ele consegue resistir de forma melhor, né? E automaticamente, quando ela está o quê? Pondo o cérebro dela para trabalhar mais, ela vai consumir mais também, né? Ela vai consumir mais o quê? Receptores, conexões, né? Ela vai consumir mais. Então, por exemplo, é isso que eu comentei. Às vezes a mulher tem uma dor de cabeça e ela não toma um medicamento assim, não, vou esperar passar, vou esperar. E aí, quando já não suporta mais, ela não está conseguindo nem enxergar direito, aí ela toma um medicamento. O homem não. O homem, às vezes, ele toma esse medicamento lá no primeiro estágio, que a mulher já passou há muito tempo, né? E aí, quanto maior a capacidade do cérebro, gente, menor a probabilidade de um indivíduo apresentar distúrbio cognitivo, né, ou comportamentais relacionados ao envelhecimento ou doenças, né? Então, como que você maior a capacidade de reserva do cérebro? Aline, como que eu aumento minha capacidade de reserva do cérebro? As atividades, né, que às vezes você faz, que vão que ampliar a capacidade ali do seu cérebro, né, a reserva que você tem, elas são um modo de ampliar a capacidade e evitar o quê? No futuro, distúrbios cognitivos, né? Então, a gente estava brincando, né, na última roda de conversa que o Valmir falou com a gente, que está julgando muito, mas os jogos, eles são o quê? Eles são um mecanismo de aumento da capacidade do cérebro também. Porque você, ao mesmo tempo que você está trabalhando o jogo, conexão, né, as conexões que você tem que fazer, a coordenação motora, o pensamento, a memória, tudo isso você vai trabalhando, né? E tudo isso vai fazendo ali no seu cérebro que ampliar a capacidade mesmo de reserva, né? Então, quando você amplia essa capacidade, e não é quando chegar no envelhecimento, é quanto mais jovem possível você conseguir fazer isso, melhor, né? Você vai estar com a reserva cognitiva ampliada, né? Aline, mas eu cheguei nos 60 anos, nos 80 anos que eu comecei a ampliar. Ótimo, né? Enquanto estiver vivo, é ideal a gente o quê? Trabalhar para ampliar essa reserva cognitiva, para evitar os danos que são trazidos pelo envelhecimento, né? E lembrando aqui, gente, que Alzheimer não é uma coisa normal do envelhecimento, né? O Alzheimer está relacionado ali, gente, com uma patologia que é mais comum que em pessoas idosas, mas não é normal uma pessoa idosa ter Alzheimer, isso não é normal, né? Às vezes a pessoa ela tem 105 anos e ela tem uma memória, né? Uma capacidade ali cognitiva preservada, né? E aí, assim, né? Não significa que, né? Quanto mais velho ficar, mais a probabilidade de ter. Não, porque se você ampliar a sua reserva cognitiva, muito pelo contrário, né? Você vai conseguir evitar mais fácil, né? As mulheres, né? O que elas têm? Elas pontuam mais do que os homens em testes de memória, em qualquer idade, né? Mesmo depois de desenvolver uma demência, né? Aqui eu quero deixar um exemplo, não sei se alguém já fez aquele mini exame do estado mental, né? Ele tem 30 pontos, e aí quando a gente para fazer de homens e mulheres, às vezes os homens eles apresentam ali uma nota 26, 25, 27. As mulheres, muitas vezes, elas apresentam o quê? 30 pontos, né? O total dos testes, né? O teste ali de memória, né? E aí, por outro lado, né, o aumento ali da reserva cerebral também pode mascarar alguns sinais da demência, né? Alguns sintomas iniciais da demência, né? Fazendo com que algumas mulheres sejam diagnosticadas mais tarde, né? E tenham ali o tratamento ineficaz, né, do Alzheimer, né? Muitos de nós, né, estamos trabalhando para desenvolver ferramentas, né, de detecção precoce, e temos que levar isso em consideração, né? Então, assim, você desenvolver a sua capacidade cognitiva é bom? Excelente, muito bom desenvolver a capacidade cognitiva. Só que às vezes a pessoa ela desenvolveu tanta capacidade cognitiva dela que ela está mascarando ali um sinal e um sintoma, né, de uma demência que ela já está apresentando, né? Um exemplo, né, um médico, um médico, ele me contou a cunhada dele, né, assim, ela era uma mulher muito inteligente, trabalhava assim, muito culta, muito, né, bem desenvolvida,
e ela já estava desenvolvendo uma demência aos 58 anos de idade, só que ninguém percebia, porque o que ela tinha eram pequenos lapsos, né, de memória, ela esquecia alguma coisa, ela esquecia, e aí, a partir do momento que ela foi abastecer o carro dela no posto de gasolina, e ela esqueceu, né? Ela arrancou e ela esqueceu mesmo a gasolina ali vazando, né? Ela não estava no Brasil, ela esqueceu a gasolina vazando. E aí sim que eles foram ver que ela tinha alguma coisa ali que não estava normal. E aí ela fez, né, o exame, né, a tomografia, né, e a ressonância magnética do cérebro, ela já estava com uma demência aos 58 anos de idade, né? E isso foi mascarado pelo aumento da reserva cognitiva que ela tinha, né? Então foi mascarado e pôde o quê? Perceber um pouco mais tarde. Talvez ela já podia estar desenvolvendo há mais tempo e não foi percebido, né, pelo aumento da reserva do cérebro dela. O Alzheimer, né, a doença de Alzheimer, ele começa com algumas mudanças negativas no cérebro, né, no início da meia-idade. Quando a gente está em casa, né, ali nos 45, nos 50, e não na velhice, né? O Alzheimer ele já vai dando sinais ali, né? A maioria dos casos, viu, gente? Isso é para todos? Não é para todos, né? Mas a maioria dos casos, né? Na meia-idade, o cérebro ele já vai dando, né? Ele já vai começando algumas mudanças negativas ali, que já vai indicando, né, a predisposição à doença, né? Isso pode ser uma surpresa para alguns, mas né, a médica, né, que faz essa pesquisa, ela pede para esclarecer que a gente sempre associa o Alzheimer à velhice porque é a idade que a doença consegue causar mais danos ao corpo, né, pelo aparecimento de sintomas cognitivos. Mas, na realidade, a doença lança seu ataque muitos anos antes, né? O Alzheimer, então, às vezes, né, existem pessoas, gente, que com 42 anos de idade, elas já vão apresentando, né, alguns sinais ali negativos, né, algumas mudanças ali na memória, algumas mudanças ali no dia a dia mesmo, que já vão sendo ali, né, os sinais ali, né, da percepção ali do Alzheimer, né? E aí ela desenvolve os sintomas mesmo depois que ela fez 60 anos, então as pessoas associam o Alzheimer tá ligado ao idoso, né? A pessoa mais velha. Não, né? Então, assim, é importante perceber esses sinais antes, né? Antes, eu tô esquecendo demais. Se você tem 45 anos de idade, tá esquecendo demais. É ideal, às vezes, né, procurar um profissional que faça, né? Não consigo médico. Um profissional que faça o exame, né? O mini exame do estado mental, para saber como que tá o quê? Ali os pontos que você tem no cérebro, né? Que eles vão eles vão deixar predisponíveis para doenças, né? Como o Alzheimer no futuro, né? Então, isso é muito importante. E aí, gente, aqui eu acho que é o meu último slide, né? E aí, assim, para prevenção, né, assim, tem uma série de coisas, né, que a gente pode fazer, não só a mulher, né, mas toda mulher, ela pode fazer, independente da idade, né, e os homens também, eles podem fazer isso, que para proteger a saúde do cérebro, né? Uma das coisas que faz, gente, a saúde do cérebro ela ficar cada dia pior, né? É o cigarro, né? Então, abster-se de fumar. Por quê? Porque o cigarro, gente, a fumaça do cigarro, ela compete com o oxigênio que a gente tem no corpo inteiro. Então, por exemplo, quando a pessoa fuma, ela pode ter um câncer de pulmão, pode ter um câncer de pulmão, de língua, de laringe, de qualquer área ali, né, onde passa fumaça. Só que esse oxigênio, ele não está ali só no trato respiratório, não. Esse oxigênio que ela está competindo, está tirando o oxigênio do corpo, ele está indo para o cérebro também. Então, automaticamente, quanto mais fumar, mais você está competindo com o oxigênio do seu cérebro. E hoje, gente, a nossa hemoglobina, ela só funciona porque ela tem uma molécula de oxigênio grudada nela.
por isso que ela funciona, ela desenvolve as funções ali normais do nosso corpo. E a mesma coisa do nosso cérebro, né? Então, se a irrigação do nosso cérebro ali não tem oxigênio, por quê? O cigarro está competindo com esse oxigênio, muito provavelmente, né, vai causar o quê? Atrofia mais rápida de células, de neurônios, né? O cigarro, ele é uma das questões, assim, de maior, né, atenção ali que tem que ter. Estar, né, fisicamente ativo, né? Estar fisicamente ativo significa o quê? Fazer aí, gente, os 5 módulos do curso de informática, né, tem uma roda de conversa, vou participar da roda de conversa, né, vou participar aí do curso de empreendedorismo, vou participar, né, de todos os cursos, né, né, vou fazer uma caminhada, vou participar de um grupo da terceira idade, vou participar de um coral na igreja, vou participar de um encontro dominical, tudo que puder é manter o quê? Você ativa e ajudar a saúde do seu cérebro, né? E aí tem uma dieta rica em planta. Aline, você está falando para a gente comer planta agora? Não! Mas, por exemplo, existem plantas riquíssimas que ajudam a saúde cerebral. Uma das plantas riquíssimas, né, que isso é constatado cientificamente, é o quê, gente? O própolis, né? O própolis verde, ele ajuda muito ao quê? As conexões cerebrais, né? Ômega 3, né? E outras plantas também, né? Outras plantas ali, elas ajudam, né, a saúde do cérebro e do corpo também. Né, elas ajudam ali as conexões cerebrais e do corpo também. Reduzir o estresse, né? Eu tenho aquele filho que me dá problema, né? Tentar reduzir ao máximo o estresse, né? Assim, né? Colocar ele nas mãos de Deus mesmo, né? E reduzir o estresse, né? Tentar reduzir o estresse, tentar evitar aquelas situações que te deixam mais estressadas, ou então cortar aquilo que, né, que você sabe que vai te estressar, né, se tiver a possibilidade de tirar, mesmo ainda assim, Aline, mas é um trabalho que me rende muito dinheiro, né? Às vezes o dinheiro, gente, você vai ganhar muito dinheiro, mas você vai gastar esse dinheiro com o quê? Né? Vai gastar com qual finalidade que vai gastar esse dinheiro? Né? Esse dinheiro vai ser gasto com remédio ou com sua saúde? Né? Então, a gente tem que pôr na balança isso, né? Dizer não para as coisas, para as situações que causam estresse para a mente da gente, né? Dormir o suficiente. O que significa dormir o suficiente? Dormir pelo menos ali, gente, de 7 a 8 horas por dia, né? Então, eu costumo dormir 10 horas da noite, ótimo, né? 10 horas da noite, e aí você acorda cedo, né? Às vezes acorda ali 6 horas da manhã, excelente, né? Dormir ali pelo menos 8 horas por dia, né? E evitar o quê? As toxinas ambientais, né? A gente comentou do cigarro para você que fuma, mas às vezes o cigarro de outras pessoas também perto de você, né? O cigarro ambiental, as toxinas ambientais, elas dizem respeito a isso. Às vezes, né? O cigarro ali de forma passiva, que você está sentindo, né? A fumaça, às vezes algumas outras toxinas também, fumaça, né? Evitar, né? O contato com fumaça queimar, né? Das queimadas, né? Às vezes tem um lixo ali, evitar, né? Queimar demais aquele lixo, colocar num saco, né? E colocar no lixo. Então, tudo isso são toxinas ambientais, entre outras muitas, né? Que fazem o nosso cérebro adoecer também, né? E todas essas são ótimas maneiras, né, de apoiar a saúde do cérebro e reduzir o risco de demência no futuro, né? E é preciso ter disciplina hoje para que os benefícios, né, eles sejam para a vida inteira, né? Então, assim, não importa, eu sou um idoso de 80 anos, não importa, você pode ter a saúde cerebral como qualquer pessoa, só que você tem que trabalhar, você tem que estimular e você tem que, sim, aumentar a reserva de cérebro, né, a reserva cerebral, a ponto de você conseguir ter essa autonomia ali para né, evitar ali as doenças cognitivas do futuro, né? É isso, né, gente? Deixa eu tirar aqui.
parar a apresentação. Tá todo mundo vendo aí, gente? Gostar? Tem perguntas? Já tem uma filhinha aí de mão levantada, a Oliveira e depois o João. Seu Oliveira, pode falar. O senhor tá com a mão aí, pode falar. Bom dia aí, muita gratidão aí pela palestra, foi muito edificante. No desenvolver, cabe justamente o que a gente tem que fazer mesmo, cara, o lado científico com o lado da realidade. E forçosamente eu tenho que ter esse tipo de atitude, porque eu cuido da minha mãe que tem 87 anos e ela está com mal de Alzheimer. Então, casou tudo. Tipo, homem não sabe cuidar de casa. Por mais que tenta, não sabe. E aí as pessoas ficam fazendo crítica, mas não é porque eu não quero. É que eu não consigo mesmo, não tem jeito. Eu faço as coisas do jeito que pode. É que nem hoje. Hoje eu estou aqui quase para sair para levar ela no médico. Como é que eu posso combinar tudo isso? E já tem gente lá, você vai ficar atrasado, né? E aí, assim, e aí tem a minha esposa que participa junto comigo. Só que, porém, a minha mãe não aceita ela. Minha mãe tem uma raiva dela que é impossível de acontecer. E tem vezes que eu confundo. Será que isso é doença ou isso é maldade? Existem essas coisas. E aí outra coisa também que está acontecendo, que você está falando aí. Para minha sobrevivência, eu sou corretor de imóvel. E esse mundo digital, como é que fala, a inteligência aí, robótica, tudo isso, está pegando. Então eu estou lá em 100 pessoas, de 100 pessoas, tem 99 pessoas de jovens. Está tudo dentro disso. E está lá o estranho no ninho, querendo fazer um entrismo dentro disso. Mas a vida é bela, eu estou tentando como se diz, me interagir aí junto, e para mim foi muito gratificante ter esse tipo de conversa, porque com quem que eu vou conversar isso aí? Me sinto um estranho no ninho, né? E tem pessoas aí que são dinâmicas, tudo, né? Mas não consigo, porque na vida da gente aqui, o ser humano ainda não tem esse lado humano, não. Ele não pode falar depois, é capitalista e só pensa no seu umbigo, e a vida é desse jeito mesmo. Mas eu fico muito grato aí pela participação e por ter participado disso aí. Obrigado. Seu Oliveira, assim, é um prazer ouvir o senhor. A gente que agradece, né? O senhor trouxe ali o da realidade e o que os cientistas já estão falando há muito tempo, né? E só que a gente não presta atenção. Muitas vezes, senhor Oliveira, assim, a gente fica querendo que o homem faça, né, assim, umas funções mais finas que ele não tem condições. É igual o senhor falou, é porque eu não consigo, né? Não é ali da minha realidade, não é do meu cérebro fazer isso, né? Um exemplo, senhor Oliveira, eu sempre brigava com meu marido, que ele lavava as vasilhas para mim, e o cabo ficava com muita gordura. E eu falava, ele não sabe lavar vasilha, mas isso não é ele não saber, né? Isso é uma conexão ali fina, uma coordenação ali motor, e para ele tá bom. E aí eu passei a o quê? Enxergar de outra forma, porque isso é uma diferença que ela é, né, real. Ela é, né, ali, ela é real, e existem estudos científicos que mostram isso, né? E parabenizar. Para a família eu faço assim, olha, já que eu estou cuidando dela, ela gosta de mim, eu faço comida, eu lavo roupa, faço tudo que tem que ser feito. Não tá bom? Hoje já está desordem, vem aqui e faça. Faça melhor do que eu. Por que vocês não fazem? É isso que eu estou falando. E o senhor pode ficar tranquilo, viu, senhor Oliveira, que, assim, né, em relação a não gostar de uma pessoa assim, o Alzheimer, ele tem isso sim. Às vezes a pessoa, ela tem, assim, essa agressividade, uma pessoa, às vezes, ela escolhe, assim, uma pessoa que ela tem essa, né, esse embate, né? O senhor pode ficar tranquilo, né, que isso não é... E não pensa que ela cuida, trata eu bem, não. É daquele jeito mesmo, daquele jeito. Aí você tem que ir devagarzinho, vamos ver. Para ela tomar um banho de manhã, eu fico lá das 8 horas, hoje foi rápido, até 10h30, 11 horas, olha, toma um banho, mãe. Toma um banho, precisa tomar. E ela tem essa acessibilidade de fazer sozinha, graças a Deus. Mas existe um debate. É um debate mesmo para acontecer. Por que você não toma seu cachorrão, seu não sei o quê? Eu cuidei de você. E é isso. É assim mesmo, viu, senhor Oliveira?
Esse é um grande desafio, né, que nós temos, e por isso que é muito importante, assim, né, a gente trazer essa discussão, porque às vezes a gente acha, isso surgiu que a mãe teve, e é importante a gente estar esclarecendo, né, acerca, né, de como acontece, para todo mundo ter ali um pouquinho mais, né, de empatia ali no cuidado, né, e é isso mesmo, seu Oliveira, parabéns, viu? Tá bom, obrigado. Seu João... Espero ser convidado de novo, tá? Ah, com certeza, o senhor está mais que convidado, viu? O senhor, né, convidado agora, não pode faltar, não. Obrigado. Seu João... Bom, eu gostaria de parabenizar a Aline pela apresentação, né, de um tema tão importante para a nossa sociedade. A gente vê que realmente o envelhecimento, né, a longevidade, o ser humano tem vivido bem mais. E nós precisamos acrescentar vida a esses anos, e não anos a essa vida. Não adianta viver mais com baixa qualidade de vida. Eu sou médico e tenho uma pós-graduação em gerontologia e tenho interesse especial pelo envelhecimento saudável. Você falou bem, Aline, aí, sobre os pilares do envelhecimento saudável. Atividade física, atividade cerebral, socialização, participação social, produtividade, todos esses fatores, né? Controle dos vícios, controle do sono, controle do estresse, são fatores que parecem bem práticos, né? Uma teoria fácil, mas que na prática não é tão fácil. E nós precisamos, como comunidade científica e sociedade geral, apoiar tudo que possa nos levar a esse sentido. Não adianta falar para os pacientes para se alimentarem melhor se não temos políticas públicas que favoreçam isso. Por que a alimentação saudável é tão cara? Por que não temos atividade física nas praças, em cada comunidade? Por que a reposição hormonal é tão difícil no setor público e no privado é bem mais fácil? A gente sabe que a reposição hormonal influencia muito na qualidade de vida da terceira idade. Então, realmente, eu defendo o empoderamento produtivo, social e de forma geral da pessoa idosa. A pessoa idosa precisa acreditar que ela tem poder, sim, que ela precisa continuar participando. O Alzheimer é uma doença que é uma realidade que a gente vê como as pessoas estão vivendo mais, você vai ter muito mais Alzheimer. Então, para a família é uma questão social que dificulta muito. A gente vê esse Oliveira aí com a dificuldade com a mãe dele. E a gente precisa entender que pessoas como o seu Oliveira, que tem uma genética forte para Alzheimer, ele precisa se cuidar muito nesse sentido. Ele precisa de mais cuidado do que a mãe dele. Infelizmente, a saúde está mais focada no diagnóstico de Alzheimer, mas não foca na prevenção, não foca em dar condições à sociedade para que ela tenha um risco menor, né? Não tem como a gente evitar completamente, mas dá para reduzir bastante. Então, hoje surgiu a chamada medicina de estilo de vida, que veio dos Estados Unidos, de Harvard, onde se pretende, através de mudanças do comportamento das pessoas e da sociedade, para que elas consigam viver mais e com qualidade, e que elas adoeçam menos, e que elas tenham uma melhor qualidade de vida. Então, é isso que se busca atualmente. Então, rodas como essa, que a gente orienta a sociedade, que a gente estimula a sociedade, procura mostrá-las que o poder está nelas, a transformação social, que elas precisam lutar pelo seu espaço como pessoa produtiva e participativa, ela tem que acreditar nisso. Se a gente não mudar essa mentalidade, não mudar o ensino em nosso país, como o mundo vem mudando, né? Ensinando que envelhecer não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, mas precisa saber envelhecer bem. Não deve se cuidar do envelhecimento depois que fica idoso. Tem que ser antes. A gente tem que preparar a sociedade para envelhecer de forma saudável, de forma produtiva e participativa. Então, esse é o desafio, né? E vamos para frente. Exatamente, vamos para frente, né, João? Assim, a gente sabe, né? Ô, João, como que você como que você soube dessa roda de conversa? Pesquisando mesmo pela internet, porque eu sou um garimpador de pedras preciosas. Qualquer coisa que se faça no mundo, no Brasil, que possa estar relacionada ao idoso, eu participo. Ô, João, no final do ano eu vou fazer 60 anos, então estou entrando para o grupo, então eu preciso já está prevenindo. Participar disso aí também. Então a gente precisa lutar por isso. Existem estratégias globais para envelhecimento saudável. Nós temos no Brasil uma grande autoridade internacional, que é o Dr. Alexandre Kalash,
que defende essas políticas públicas, defende estratégias globais para o envelhecimento saudável. Precisamos lutar por isso, para ter voz. E eu assim, e também, João, se você, né, puder, por exemplo, essas rodas de conversa, a gente tem aqui, né, assim, né, pessoas 60 mais, né, e 60 menos também, de várias, né, de várias condições diferentes, contextos diferentes. Eu concordo com você. O pouquinho que a gente conseguir falar, né, sobre um assunto tão importante, que é, assim, né, como eu disse, é um problema de saúde público, né? O Alzheimer, ele não impacta só o sujeito ali, ele impacta a sociedade, a família, né, os gastos em saúde, assim, e a gente ainda é muito, é o que você falou, não temos política pública, né, para auxiliar mesmo, assim, esse grande problema, né? Então, assim, né, os pacientes que você atender idosos, fala, né, do Instituto Ânima, né? A gente tem não só as rodas de conversa, João, de saúde, mas a gente tem vários cursos, né? A gente ensina informática para os idosos, a gente ensina sobre educação financeira, né? Então, assim, são vários outros cursos que a gente faz que são importantes, né? E é o que eu comentei, o seu Valmir, é um aluno que nós temos aqui. Seu Valmir, ele né, os jogos que ele tem feito depois do nosso curso de informática, isso ajuda ali a ampliar a capacidade, a reserva cognitiva, e ajuda muito ali na questão, né, das demências, né? Então, o que você puder, né, indicar aí para os seus pacientes, indicar para os idosos que você atender, assim, né, vai ser um prazer recebê-los aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Dona Mari, oi, Tânia, você queria falar? Não, só que Tânia? a Érica pediu pro João deixar o contato para a gente, inclusive, divulgar as próximas rodas de conversa, né? Eu queria agradecer a Aline e o doutor João pelas falas, né, que é importante. Eu participo do posto de saúde, de ginástica, faço educação física lá, alongamento. E hoje eu vou participar na Faculdade São Judas, lá na Moca, de atividade física. Tá bom? E eu estou gostando muito. Estou gostando muito da conversa, né, da roda de conversa, porque eu sou uma pessoa assim que eu não falo muito, mas eu quero me expressar melhor, quero aprender a falar. Eu já tenho 66 anos. E aí eu faço parte também da igreja, participo do coral, e vou entrar na aula de canto, vou dedicar meu tempo livre, eu era cabeleireira, aí só vivia doente da coluna, só gastando dinheiro. Falei, vou parar de trabalhar e vou fazer coisas mais... Parei de trabalhar e entrei nas atividades. E aí parei de gastar dinheiro com remédio, com a coluna. Excelente. Excelente. Muito bom, Dona Maria. Parabéns, viu? Na nossa filha, então, seu Sebastião. Tudo para você, Seu Sebastião. Ô, Tânia, você vai controlando, que eu não vejo quem tá primeiro. Você me ajuda, Tânia? Ajudo, sim. Agora, seu Sebastião. Logo no início, não sei qual que falou aí, acho que a Esmeralda falou a respeito da mulher nas profissões. A mulher se libertou. Aquela antiguidade de ficar só na cozinha e no tanque, hoje não. A liberdade da mulher está em todas as profissões, em todas. E nós não podemos ser machistas, falar que ela está tomando nosso lugar, não. É o direito que elas têm. São iguais. Não existe diferença profissionais. O homem tem que fazer isso, a mulher não pode. Não existe isso mais. Tem que ter a liberdade, né? Para poder escolher a profissão que ela quiser. Que antigamente, na época, minha mãe, minha avó, lá para trás, a mulher não podia pensar em trabalhar, ir num barzinho, tomar uma cerveja, sair sozinha. Hoje não, a liberdade é ampla para elas. E outra coisa a respeito dessas doenças que a Aline falou aí, nós temos que preparar, igual ela falou, durante a vida. Por exemplo, eu aposentei há 13 anos e não quis trabalhar mais. Era professor, não quis trabalhar mais da aula, mas sempre em atividade. Entrei na aula de artesanato, costura,
eletricista, e fazendo esse curso que vocês dão aí pela UNA, sempre participando. Mas voltar a trabalhar para a sala de aula, isso aí nunca mais. Jamais, porque hoje em dia as agressões, a diferença, né, dos alunos com os professores não é real, é irreal. É uma coisa absurda que a gente vê nas escolas. Então, não vale a pena a gente voltar para dar aula com essas atividades, com essas agressões que existem no mundo atual. E outra coisa, eu vejo isso, que os jovens de hoje, para mim, eles estão mais propícios ao Alzheimer do que nós. Por quê? Eles não colocam o cérebro para funcionar mais. Tudo é na palma da mão. Tudo é na palma da mão. Eles não pensam, vai fazer, vou pagar uma conta. Nos caixas mesmo do supermercado, 10, 20 reais. Dá 20 reais. Para voltar a cobrar 8, tem que fazer conta lá para voltar 12 reais. Então, não coloca o cérebro para funcionar. Acho que a Oliveira falou a respeito da mãe dele. Eu cuidei da minha sogra com Alzheimer durante 3 anos e minha esposa com problema de saúde também. Olha que eram 2 pessoas que eu tinha que cuidar. Eu trabalhava de dia na empresa e à noite dava aula. Chegava e não dormia direito à noite. Eu sei que estou propício ao Alzheimer, porque eu perdi muitos anos de sono cuidando da minha esposa e da minha sogra. E também agora, depois que ela morreu, também durmo muito pouco, por causa não tem companhia. Eu moro sozinho aqui e eu mesmo faço as minhas coisas, de acordo com a minha possibilidade. Eu sei, então eu estou prevenindo. Tento escrever mais, ler, ouvir notícia, ir passear no shopping. Não é para gastar não, viu, gente? Passear só. Não ir na casa do seu vizinho pelo muro, seu Sebastião. Não fazer isso, por favor. Isso mesmo. É dessa forma que eu sei. Eu estou propício a isso. Não tento ficar anotando as coisas, deixar o cérebro trabalhar para mim, porque esse negócio, toda hora está anotando. Eu tenho que fazer isso amanhã, tenho que fazer isso depois. Não, deixar o cérebro trabalhar. Porque senão ele fica preguiçoso e sujeito a Alzheimer. Essa aula de você, Aline, e o doutor aí, vocês estão de parabéns. O outro também deu um exemplo ótimo a respeito de cuidar das pessoas. O doutor tá mandando o senhor aqui paquerar no chat, viu, seu Sebastião? Mandando o senhor paquerar. Ajuda. Você falando isso aí, quando eu fiquei viúva, eu fiz tratamento 2 anos com a psicóloga, e ela falou, a maneira de eu distrair é ir no chat. Aí é onde eu conversava com uma pessoa, conversava com outra e tudo, mas namorar para casar, ter uma companhia, não, tem 16 anos que eu estou só. Não quero, por enquanto, não penso em companhia dentro da minha casa, não, sabe? Eu quero ter minha liberdade, sair na hora que eu quiser e chegar na hora que eu quiser. Isso aí, só tenho 2 Sebastião. filhas, né? Não precisa de mim, graças a Deus. E Dona Esmeralda morrer de rir, ó. Muito bom. Seguindo aqui a nossa filhinha, Eliane. Eliane. Eliane, gente. Eliane, baixou a mão. Estou aqui. Pode falar, Oi, Eliane. gente. Bom dia. Bom dia. Agora apareci minha cara. Eu estava com a cara... Bom dia, Eliane. Ai, gente, essa roda de conversa é muito bacana. A gente aprende muita coisa. Sabe, você estava falando negócio de dormir? Eu não consigo dormir cedo. Nunca, isso não é de agora. Mas sempre eu dormi tarde e acordo cedo. Meu horário de dormir todo dia é meia-noite e meia. E acordo cedo, sem pôr relógio para despertar. E aí, às vezes, incomoda, né? Porque você está na idade, você tem que dormir cedo, Mas não adianta, eu deito, eu não consigo dormir. Sabe, isso aí depende, né, de cada um, né? Não, Eliane, assim, é claro que assim, eu não trouxe por completo, assim, não, mas isso
é uma alteração que a gente fala que é uma alteração fisiológica do envelhecimento, né? A gente tem ali sono REM, não REM, REM, não REM, e esse ciclo de sono REM, não REM, quando a pessoa fica mais velha, o ciclo ele vai diminuindo também. Isso é uma doença, Aline? É alguma alteração? Não. Isso é normal do envelhecimento. Então, às vezes, você não quer, mas 5 horas da manhã você já terminou o ciclo do seu sono livre. Você não vai conseguir dormir mais. E isso é normal, é uma das, o que a gente chama de alterações fisiológicas do envelhecimento também, Eliane. Mas sempre eu fui assim, desde mocinha. Dorme tarde, eu levo cedo. Desde moça, não tem agora não. Então, precisa de uma pesquisa melhor, Eliane. Sempre melhor. Sempre. Depois de 60 mais é por causa do ciclo mesmo. Não, mas não consigo deitar à tarde e dormir. Aí depois do almoço, vou dormir um pouco. Não consigo, todo mundo aqui em casa, quando está em casa, né? Deita, dorme e eu fico acordada. Não consigo. Isso é meu mesmo. É seu mesmo. Não adianta. Eu gosto de sair. Minha meta não começou comigo, eu tô na rua. É isso mesmo, Liliane. Eu tô pronta para me sair. Colocando aí o cérebro para funcionar, isso mesmo. Faço os cursos todos, né? Vou fazer 68 anos, se for da permissão do Senhor, né? Então, faço os cursos todos, vou encontro com as minhas amigas aí, com a Vilma, né, Vilma? Isso mesmo. Já estamos na barreira fora, né? Nós vamos em todas, nós somos assanhadas. No bom sentido, gente. É, verdade. Mas é muito bom nossas conversas, nossos passeios. E quem quiser juntar com a nossa turminha, o grupo nosso está aberto. Viu, Esmeralda? Combinado, minha. Tá bom? Seguindo a nossa queridinha aqui, a dona Vilma queria perguntar também. Dona Tá Vilma. Uma coisinha. Posso Vou falar? fechar aqui. Pode, dona Vilma. Um beijo para você, Eliana. Até o próximo no Barreiro, nós vamos agitar lá, né? Se Deus quiser. Abraço. Eu não sei a sua formação acadêmica, não sei da França. Assim, aliás, a gente sabe muito pouco uns dos outros, né? Porque a gente encontra, assim, superficialmente na sede. Mas deixa eu te contar. O tal de teste cognitivo, que eu estou com vontade de fazer, antes disso, deixa eu falar, eu fiz 81 anos em fevereiro. Eu acabei de chegar em março de uma viagem à Terra Santa com a minha irmã. Nós saímos dos Estados Unidos, mas eu fui aqui, São Paulo, Chicago, Pensacola, na Flórida, sozinha. Eu fui para a Holanda sozinha, eu sou atrevidíssima. Eu acho o seguinte, se eu perder, alguém me acha, né? Todo mundo é achado, até os embrulhos, porque eu não. Então, deixa eu falar, o tal de teste cognitivo está virando uma coisa muito interessante. Eu acho muito bom que, esclarecidamente, a gente vai procurar um profissional para fazer um teste sério, conversado, que depois também discuta o que foi naquele teste. Eu, por exemplo, estou com um caso que é seríssimo, eu nem sei como agir. Uma amiga minha, a mãe dela tem 3 meses mais nova que eu, não sai para lado nenhum. É da televisão por 4 e vice-versa. Houvesse ou vice, não faz. Que a filha fala assim, eu vou te levar no psicólogo para fazer um teste cognitivo, porque vai dar que você está caduca, você está esquecendo muitas coisas, você está fazendo trabalho. Quer dizer, os instrumentos de dominação, de quem se deixa dominar. Eu, por exemplo, ninguém nunca me dominou. Eu moro sozinha, parente não me dirige a vida, de jeito nenhum, nunca dirigiu. Então, assim, os psicólogos e os profissionais de saúde devem tentar que, ao receber um idoso junto com o parente, esse idoso tem que falar por ele. Né? Perguntar para a filha, o que sua mãe tem? Como é? Sabe? Tem que ter esse cuidado. O profissional de saúde está esquecendo o cuidado pessoal. Isso aí é muito sério. Essa minha amiga é uma. O seu Sebastião está colocando aqui uma tela. Sebastião? Olha, eu estou falando e está aparecendo o que eu estou falando. Ó, seu Sebastião. Sobreposto. Vilma. Vilma, eu sou enfermeira, Vilma. Né? A minha formação é enfermeira, e eu também estudo muito a área da gerontologia também, né? Sim. E sou professora também da UNA. Mas o que você está falando, Vilma, assim, é ideal mesmo, né? Não só, né, o mini exame do estado mental,
mas ele é ideal que procure. Você está em Belo Horizonte, Vilma, não? E aqui pertinho da Una Verde. Hoje a nossa referência que nós temos aqui, né, de atendimento à pessoa idosa, né, as questões gerontológicas, é o Centro Mais Vida, que é ali no Hospital das Clínicas, né, o complexo do Geni Faria. E aí o Geni, ele faz o atendimento do Centro Mais Vida por todas as unidades, né, de saúde de Belo Horizonte, eles encaminham para o Geni. E lá, inicialmente, quem faz é um enfermeiro que faz toda a avaliação e os testes, e em seguinte, o idoso ele passa pela avaliação de um geriatra. E aí, a partir da avaliação dos dois, do geriatra e desse enfermeiro, que eles vão decidir para onde esse idoso vai ser encaminhado, né? Ou para o neurologista, ou para o terapeuta ocupacional, ou para o fisioterapeuta, né? Então, assim, é muito bacana, só que quem faz esse encaminhamento é só a unidade básica de saúde, o posto. Né? É só a unidade básica de saúde. Então, o idoso, é o médico do posto que encaminha? É o médico do posto que encaminha. E ele faz esse encaminhamento para o Geni. E aí, hoje, tem 2 regionais que não estão indo para o Geni, que é a regional Oeste, que está indo para o PAN, e a regional Barreiro, que está indo para o UniBH, a clínica de gerontologia lá do UniBH, no Buritis, né? Mas aí tudo que é feito é a mesma coisa que faz o Centro Mais Vida, avaliação com geriatria, avaliação com enfermeira e com a equipe multiprofissional, né? O terapeuta ocupacional. O atendimento é gratuito? É gratuito, é pelo SUS, Vilma. E é assim, eu falo que é o SUS Plus, Vilma, que eu falo que é um atendimento que eu já levei o meu pai, né, para ser atendido no Centro Mais Vida, mas ele nunca foi tão bem atendido, nem por consultas pagas, né, como ele foi no Centro Mais Vida pelo geriatra, assim, muito bom, né, e aí, assim, nada, e assim, quem tiver a oportunidade, né, de conversar com um profissional da unidade básica, né, ali do seu entorno, né, do centro de saúde mais próximo, para ir para o Centro Mais Vida é muito importante também, né? Claro que tem os critérios. Obrigada, tá vendo? Ótimo. Seguindo aí a filhinha, o senhor Abrão. O senhor Abrão quer bom fazer dia, alguma pergunta? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu sou de São Paulo, e achei importantíssima, primeiro, essa intervenção aí do seu Sebastião, para dizer, com todo o drama que ele está vivendo. Eu vou colocar depois no grupo, tem aqui em São Paulo, eu não sei se tem em outros estados, a ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, que cuida de quem cuida, né? Então, é muito importante, porque eu vejo assim, a agonia das pessoas que estão cuidando. Eu tenho várias amigas que têm a avó, ou a própria mãe, ou o pai com Alzheimer, e elas realmente sofrem um bocado, né? Porque não só pela parte que não sabe lidar com esse tipo de pessoa, né? Como também pela parte sentimental, porque está vendo um parente tão próximo ficar numa situação muito ruim, né? Então, essa associação, eu vou colocar no grupo depois, e eles fazem algumas reuniões, toda sexta-feira à noite, às 8 horas, eles fazem reuniões, com pessoas, com cuidadores, com cuidadores de pessoas com demência. E é muito interessante, eu já participei de algumas atividades deles. Eu, felizmente, hoje não tenho ninguém para cuidar dessas condições, mas é muito interessante. Eu vou colocar para vocês, tá? Podem procurar, que é muito legal. E gostei também aí do nosso médico aí do Rio Grande do Norte. Eu também fiz pós-graduação em gerontologia. Participei do último congresso, agora em março, de geriatria e gerontologia em São Paulo. Foi muito interessante, aprendi muita coisa e gostei muito dessa intervenção. Ele falou do Kalash, que eu conheço pessoalmente, e o pessoal aqui no Brasil está, assim, muito envolvido nessas políticas públicas que realmente são necessárias, né?
porque a população está envelhecendo cada vez mais, já tem umas previsões aí, eu não tenho número, mas em 2050 já vamos ter muito mais gente com mais de 65 anos do que pessoas com menos de 18. Isso é muito importante e o governo entra nisso, né? Então é assim, eu quero parabenizar vocês mais uma vez por essa roda de conversa. Eu já participei de uma outra com vocês, e é muito interessante porque as pessoas vão se colocando e vão dando oportunidade para que outras pessoas que têm algum conhecimento fornecerem informações para essas pessoas, né? Isso é muito interessante. Tá bom? Obrigada, um grande abraço seu para vocês. E estou curtindo muito o sotaque mineirinho aí. A gente também está curtindo. Seu Oliveira, né? O meu. Muito bom. Seguindo aí, Dona Esmeralda. Seu Abraão, seu Abraão, seu Sebastião, nosso doutor João, Aline, eu tinha 23 anos de idade, mas eu aprendi tanto na aula hoje, como se eu fosse uma adolescente. A aula Esmeralda. E vocês nem imaginam tanto que eu estou atarefada hoje, que eu fiquei no sítio durante a semana, eu cheguei ontem, a minha casa sim, mas eu fiz questão de controlar o tempo para me assistir. Mas o seu Oliveira, é como eu falei no início, eu tenho 5 filhos homens, o senhor não precisa de ficar, como disse, um pouquinho assim, devido ao comportamento, porque, na realidade, o comportamento, o jeito de fazer a coisa é completamente diferente de nós, mulheres. Então, o doutor João participa conosco de todas as aulas. Ele foi um barato. Nós aprendendo demais com vocês. Então, parabéns. Agora, capaz que eu nem vou atender, ter como assistir a aula das duas. Mesmo assim, eu ainda vou fazer o possível. Obrigada, Dona Esmeralda. Sempre um prazer ter a senhora. A Tânia, a Mônica, a turma toda. Nós já somos uma família. Obrigada. Leci? Oi. Aqui, gente, eu quero parabenizá-las, tá? Por nessa roda de conversa maravilhosa, como que a gente aprende, viu? Agradecer muito vocês, de coração, e aos doutores que falaram aí, a Aline, a todas, viu? E isso é muito bom, isso é muito importante para a gente. E eu quero saber da Aline o seguinte, quanto ao mini exame de estado mental, que profissional que a gente procura, a quem procurar, que eu quero fazer. Com a minha família paterna, a maioria tem Alzheimer. O meu avô faleceu com Alzheimer, estou com 2 tias também acamadas, e eu não sei se tem a ver, mas eu gostaria muito de fazer esse mini exame. Na verdade, Leci, assim, o mini exame do estado mental, um profissional de nível superior, quem geralmente faz, ou o enfermeiro, ou o médico, né? Existem outros profissionais também que o Ministério, ele respalda para fazer, né? Um psicólogo, por exemplo. Mas é ideal, por exemplo, na equipe de saúde, a sua equipe de saúde na unidade básica de saúde, você conversar com o seu enfermeiro, né? Na atenção primária mesmo, com o enfermeiro da sua equipe, e aí ele vai fazer essa triagem e vai te passar para o profissional, ou ele vai te encaminhar, ou eles mesmos fazem na unidade básica de saúde. Eu te falo enquanto, assim, eu já trabalhei muito tempo em unidade básica, e nós fazíamos grupos com os idosos e fazíamos, né? E aí pode, assim, né? É importante... psicólogo, geriatra, neurologista, assim, mas falando um pouco mais básico, né, na atenção primária a gente não tem neurologista,
né? O neurologista, por exemplo, né, João, ele teria que ser encaminhado pelo profissional da atenção básica, né? Mas, de qualquer forma, assim, né? Até um enfermeiro ou um psicólogo, ele pode fazer para você no posto mesmo. Ou então, se você, por exemplo, tiver interesse, a Érica comentou da clínica integrada da UNA, nós temos as clínicas integradas da UNA e temos a clínica integrada do UniBH, que tem os ambulatórios de gerontologia também. Né? Eu vou depois passar o contato para a Érica para a gente saber que também pode ser feito também. Assim. Essa análise inicial, ela não tem assim, tem que ser feita por um profissional específico, não. Mas, geralmente são esses que, entendeu? São esses que geralmente fazem. Eu achei que tivesse, né, um profissional específico. Não. E aí, inclusive, se você não tem, Leci, é ideal todos vocês terem as cadernetas de idosos, né, que são as cadernetas que fornece na unidade básica de saúde. A caderneta do idoso, ela tem, né, alguns testes também. O VES, né, tem outros testes também que eles podem ser feitos, assim, até por um familiar mesmo, assim, com a caderneta do idoso. É claro que, né, é importante um profissional da saúde fazer, mas ela tem, assim, muitas orientações também para os idosos. Ok. Muito obrigada, tá, Aline? Nada. Obrigada. Parabéns. Obrigada, Leci. Aí a gente vai ter, eu acho que a gente pode fazer mais 3 e encerrar por causa do horário. A gente vai ter a Zélia, a Maria Veras e o Valmir. Então vamos com a Zélia. Deixa eu rapidinho aqui só interromper para fazer um comentário com relação a essa questão da clínica, até para a ciência de vocês. Acho que foi na nossa última roda de conversa, a Meire, né, que foi uma senhora que tinha caído aqui na Praça da Liberdade no dia que a gente teve a visita lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, e aí ela relatou da dificuldade de conseguir fisioterapia pelo SUS. Né? Aí no mesmo dia eu acionei a clínica de saúde das nossas unidades, e aí assim, não tinha vaga, só que aí a moça que me atendeu falou, olha, pode deixar o contato dela aqui, que tendo uma desistência, a gente entra em contato. Ontem, por exemplo, hoje, na verdade, assim, hoje, por exemplo, acho que é agora, que ela falou que era às 11 horas, ela tinha fisioterapia marcada. Então, houve uma desistência e eles conseguiram fazer o encaixe dela. Então, assim, o que eu queria reforçar a gente vai compartilhar novamente esses contatos nos grupos de WhatsApp, mas a gente queria reforçar. Se porventura vocês estiverem precisando, fez o contato e não tem vaga, não desanimem. Deixe o nome de vocês na lista de espera, porque tendo desistência, eles vão fazer o contato. Né? Com a Meire, por exemplo, assim, né? Foi assim, muito rápido, né? Dado que assim, a gente tem 15 dias que ela relatou isso aqui com a gente na última roda, eu consegui fazer esse contato, o nome dela ficou na lista de espera e ela já está recebendo atendimento. Né? Então, acho que é uma forma, né? Quando às vezes a gente não consegue acionar o SUS tão rapidamente, a gente tem esses recursos. E isso vale, né? Assim, nós estamos falando aqui de UNA e UniBH, mas assim, todas as instituições de ensino superior que tem cursos ligados à área da saúde, geralmente eles têm essas clínicas integradas, né? Então, assim, fiquem à vontade aí também, se vocês souberem de outras instituições também e quiser trazer essa informação para o grupo, eu acho que é muito válido, né? Porque eu acho que notícias boas merecem ser compartilhadas, né? Então, só queria esse parênteses para reforçar sobre isso, porque às vezes a gente tem essas demandas, tá? Então, a gente vai divulgar lá no grupo para vocês, para reforçar, e se vocês tiverem outros contatos também, compartilhem conosco. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Érica. Dona Maria, Dona Zélia. Aqui, gente, eu quero agradecer muito a Aline por tudo que ela nos ensinou hoje. Essa roda de conversa realmente foi maravilhosa. Quero partilhar com vocês uma pequena coisa que aconteceu comigo e que está curando toda uma parte emocional minha que estava bastante abalada. Eu tenho uma filhada que mora comigo e que era para me ter criado ela porque a mãe dela faleceu e eles tiraram ela de mim com 1 ano e meio que eu já estava cuidando. Aí houve uma separação entre nós duas de mais ou menos de 12 anos.
E nessa separação, tanto ela sentia que eu rejeitei ela e abandonei, como eu também sentia que eu era rejeitada, que eu fui rejeitada e abandonada, por eles não terem confiado de deixarem eu cuidar dela. Eu sou casada e não tenho filhos. Mas aí, o que acontece? Agora, eu sou uma pessoa espiritualizada, eu dou oficina de oração, participo de movimentos da igreja, faço atividade física e tal, mas acontece com o emocional sempre me atrapalhando com relação que ataca muito meu estômago. Eu tenho muita restrição alimentar. Aí, o que acontece? Eu joelhei em frente ao Santíssimo e pedi a Jesus, contei a história para ele, falei que ele já conhecia minha vida, mas eu queria falar algumas coisas. E falei, quando eu terminei de falar, eu falei para ele assim, ô Jesus, agora eu quero te ouvir. Eu não vou falar mais nada, agora eu te ouvi, eu de joelho em frente ao Santíssimo. Quem é católico sabe disso. Aí, Jesus me mostrou uma cena de quando ela era criança, e essa cena realmente foi analisada por 2 colegas minhas na hora que a gente foi partilhar. A gente estava num deserto, e essa cena foi duas das minhas colegas lá, não vou falar quem interpretaram, não, tem uma outra palavra mais certa, mas não estou conseguindo lembrar agora. E o que aconteceu? Eu precisei de ter uma conversa com ela, porque, na verdade, a gente tinha esse sentimento, porque ela está morando comigo e a gente estava brigando muito. E nessa conversa, a gente resolveu o problema, que eu não rejeitei ela, e ela também não me rejeitou, e eu não abandonei ela, e ela também não me abandonou. E com essas 2 palavras, rejeição e abandono, a gente está num clima hoje de muita harmonia, e foi uma forma de eu curar uma ferida, e me alertar para curar outras feridas da minha vida. Então, as pessoas que me magoaram, que às vezes eu lembro delas, eu choro e eu penso naquilo que elas fizeram comigo, então, aí o que acontece? Eu estou procurando essas pessoas e estou chegando perto delas e falo com elas assim, olha, eu vim aqui para conversar com você para curar a minha ferida. Aí a pessoa, eu falo assim, eu só gostaria que você me curar. Hoje não tem raiva, não tem mais nada, já te perdoei, já fiz isso, fiz aquilo, mas eu quero curar essa ferida de falar o que você me fez que me magoou. Gente, vocês não imaginam a saúde que eu estou ganhando. Então, é isso que eu quis partilhar com vocês, porque hoje a gente não fala muito em Deus, não fala, não tem muita essa coisa de espiritualidade, mas a gente fica nas coisas virtuais, nos celulares e tal, na televisão nem está prestando para a gente ficar vendo, não. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que muitas das doenças da gente está ligado ao nosso emocional, a nossa vida, que eu não tive uma vida fácil, fiquei sem pai com 1 ano de idade e com 10 irmãos, sendo que eu ainda estava na barriga da minha mãe. Então, não foi fácil a minha vida e eu consegui estudar, sou a única de 11 que fiz curso superior, que estudei, que hoje estou aposentada, eu sou advogada, que hoje já estou aposentada, mas que tinha muitas feridas no decorrer da vida. E essas feridas sempre me deixou doente. Agora eu estou curando uma a uma dessas feridas. E estou ganhando saúde, estou ganhando beleza, estou mais bonita. Eu acho eu mais bonita hoje do que antes, entendeu? Zé, e as pessoas de coração aqui, Zélia. Está recebendo um tanto de palmas e coração aqui, viu, Zé? Que bom, gente, que bom. Então, eu realmente precisava de partilhar isso, porque as feridas fazem você adoecer dia a dia, principalmente na velhice, quando você se sente, aí alguém falou, um fora do ninho, porque você já não tem a sua atividade de trabalho, você já está em casa, naquela rotina do dia a dia, o faz e desmancha, então você realmente precisa de curar essas feridas, e tem que procurar ajudar o outro, quer na parte de evangelização, quer na parte material, quer na parte de um contato, assim, de um afeto, de uma conversa, de dedicar um tempinho para aquela pessoa. E então, eu estou fazendo isso e estou realmente curando as minhas feridas. Outro dia eu estava tão feliz que eu falei assim, Deus,
eu estou achando que o Senhor já vai me levar, porque eu estou ficando bem leve aqui na Terra. Entendeu? Então, a gente precisa disso, gente. A gente precisa de curar as feridas. Estou passando um exemplo que isso não aconteceu há muito tempo, não. Foi exatamente no dia 11 de fevereiro desse ano que Jesus me mostrou a cena que era o caos da minha vida. Então, eu quero realmente agradecer por tudo que eu escutei de vocês, do doutor João, do Abraão, a Aline, eu acompanho a Aline há muito tempo já, eu já frequento há muito tempo esse grupo, e quero agradecer mesmo e dizer para vocês, é uma partilha que eu estou fazendo para vocês, e vale a pena, tá, gente? Vale a pena. O meu psicólogo foi Jesus. Então, ele me curou e ele vai me curar de outras feridas. Eu ainda tenho algumas feridas ainda, de pessoas que eu preciso de chegar perto e fazer esse trabalho, mas cada dia a dia, eu estou conquistando. E depois também eu fiz uma excelente confissão, porque eu sou católica, eu cumpro meus deveres de católica, eu fiz uma excelente confissão que eu falei para o padre, eu não quero que o senhor seja só padre para mim hoje, eu quero que o senhor seja um padre e um psicólogo. Eu preciso falar coisas para o senhor lá do fundo, da minha essência lá no fundo. E realmente foi outra cura também. Então, é isso que eu partilho com vocês, com muita alegria no meu coração. Obrigada, muito obrigada, viu, Zélia? Obrigada, Zélia. E antes de passar a palavra para o Valmir, só que o doutor João indicou aqui no chat que ajuda também, né, em situações aí, como a Zélia relatou, de procurar fazer constelação familiar. Que, né, às vezes, a dona Zélia conseguiu resolver ali, identificar, mas às vezes a gente nem consegue identificar né, qual é a questão, e a constelação familiar, ela ajuda nisso. Valmir? Gente, eu gostaria de falar poucas palavras, tá? Porque nós já estamos avançando bastante, né? A nossa roda de conversa. Parabéns, Aline, viu? Eu adoro você falar as coisas e você... assim, é muito assim, sabe? Você coloca na cabeça da gente muita coisa boa, viu? Você, hoje, aqui para frente, vai ser minha enfermeira predileta. Tá bom? Não, peraí, vou soltar uma emoção aqui, Valmir. E outra coisa, agora nós temos 2 João, então, aqui nas nossas reuniões, né? É o professor João, né? E o doutor João, que hoje está participando. Seja bem-vindo, doutor João. Tá? A gente pode fazer, Valmir, eu estou pensando aqui, o João falou sobre muito práticas integrativas no chat, vamos convidar ele para fazer uma prática integrativa com a gente. Com certeza. Né? Vamos convidar para fazer com a gente, uma prática integrativa bem legal. Sim. Aline, inclusive, eu queria te falar o seguinte. Eu não sou terapeuta integrativo, mas eu uso a ferramenta. Muito. Que bom. Posso falar sobre, mas os efeitos são maravilhosos. E por que eu acredito nisso? Por que um médico formado pela medicina convencional acredita na medicina alternativa? Como é que eu cheguei a esse entendimento? Isso aí eu posso falar. Ô João, eu já fiz com um grupo de idosos, João, online, nós já fizemos uma vez o encontro com Liam Kuhn, e os idosos fizeram online, né? Mas foi muito legal. Mas depois a gente vai combinar, você passou seu contato, a Érica, né, nossa coordenadora, vai entrar em contato com você. Muito obrigada pela participação, viu? Sim, Aline, outra coisa que eu queria falar também, você estava falando aí sobre o cérebro, né? Então, eu gostei muito da sua roda de conversa, e também eu queria te dizer que eu sou assim, meu cérebro é fotográfico, sabe? Todos vocês que estão aqui, eu não vou esquecer vocês jamais, tá? E outra coisa, a minha memória também, ela é assim, hoje eu assisto um filme, né? Semana que vem eu não sei mais o filme que eu assisti. Eu assisto o mesmo filme, quer dizer, eu lembro de muitas coisas, né? Mas se me perguntar e falar, você assistiu aquele filme? Eu falo, não, né? Quando eu começo a assistir o filme, eu lembro que eu já assisti, né? Mas, então, é isso aí, gente. Vocês estão de parabéns, viu? Continue assim, parabéns à UNA, todos os coordenadores, professores, colegas que apresentaram aqui. A gente está aprendendo muito com vocês, viu? Parabéns, tá? De coração. Viu?
Obrigado, Valmir, muito obrigada, viu? Assim, a gente vai ter a próxima roda, assim, né? Não faltem, né, Tânia? Assim, a gente vai fazer, né, na quarta-feira, né, Tânia, que vai ser o presencial, né, na UNA Barreiro. Vai ser no Barreiro. A gente vai fazer para quem é de Belo Horizonte, né, gente? E depois a gente vai fazer a outra roda presencial de saúde, né? Mas aí, assim, a gente espera todos vocês, né? Eu agradeço muito, né, pela participação de todos, né? Assim, né, doutor João, seja muito bem-vindo, né? Quando puder participar conosco, né? Está convidado. E todos vocês, nossa dona Vilma, nossa idosa octogenária esquerésima, que estava na Terra Santa, né? Assim, então, todos vocês, né? Muito bem-vindos. Obrigada, Aline. Tânia, muito obrigada. Aline, Érica. Obrigada a você, Vilma. Um abraço, viu? Você também. Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Todos, né, Val? Tchau para todos. Obrigada, gente. Obrigado. Mônica. Tchauzinho, Vilma. Não vai tirar a fotografia da turma? Ah, meu Deus, esquecemos, Mônica. E aí? Da fotografia. A Érica tem uma foto. Eu vou ver se ela consegue compartilhar pra gente depois. Não Ah, sei beleza. de câmera. Então tá aberta, joia. mas tem. Então tá bom. Tá bom. Um beijo. Um beijo, pessoal. Tchau, Tânia. Obrigada. Nada, tchau. Muito obrigada para todos.